Boa noite para você. O TV Notícias desta quarta-feira começa agora e eu conto com a sua companhia até às 7h30 da noite. Tem muita informação sobre UFO, Uberlândia e toda a região. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia recebe pacientes com palestras sobre a saúde mental. É o Janeiro Branco. Tem muita mulher evitando a gravidez em função da zika. Vamos saber o que dizem os médicos em relação a isso. A alimentação das grávidas e a importância dos bons hábitos durante a gestação. Estética e saúde da boca. Quais são as reais indicações para o uso do aparelho nos dentes? Estas e outras informações você confere a partir de agora. Eu fico com você então até às 7h30 da noite. Durante todo o mês, várias ações serão realizadas em Uberlândia sobre a saúde mental. O projeto, que virou lei na cidade e entrou para o calendário de eventos, foi batizado de Janeiro Branco. E o Hospital de Clínicas da Universidade é parceiro desse projeto. Hoje, teve palestra sobre a saúde emocional para todos aqueles que passaram pelo HC. Quem passou pelo saguão do hospital encontrou um cenário diferente. Balões, cartazes, frases inspiradoras que levam a refletir sobre a vida. E para alegrar o ambiente, muita música. Antônia achou interessante a iniciativa da equipe de psicólogos e residentes de psicologia. Eu achei uma atitude muito bacana, me senti privilegiada e bem acolhida. Estamos vivendo num mundo hoje, uma sociedade de correria, com desculpas, de não pensar na mudança, de atitudes. A campanha Janeiro Branco surgiu há 4 anos em Uberlândia. É a primeira vez que acontece aqui no Hospital de Clínicas da UFO. A ideia já se espalhou por várias partes do Brasil e até mesmo em outros países. A campanha Janeiro Branco, ela teve início aqui em Uberlândia com o psicólogo Leonardo Abrão. Tem há 4 anos já, que vem tendo essa mobilização para se pensar sobre a saúde mental e emocional. No Brasil, nós já sabemos que ela se alastrou e isso é muito bom. E temos também notícias de que em alguns países, no México, a Europa, em alguns lugares, ela também já está sendo divulgada. O diretor-geral em exercício do Hospital de Clínicas da UFO, Adenilson, acredita que é importante ter uma campanha que incentive o cuidado da saúde mental e emocional. Todo começo de ano significa um renascimento para as pessoas. Nós achamos que essa campanha vem incentivar a todos a desenvolver o sentido de melhor da sua vida e das outras pessoas que circundam. Num ambiente hospitalar, de servidores, colaboradores, pacientes, acompanhantes, no sentido de tornar a vida de todos melhor. Acho extremamente válida a iniciativa e a direção apoia esse evento. Durante o mês de janeiro, a equipe também vai promover atividades nas enfermarias. Estamos propondo, no setor de psicologia, que nas enfermarias sejam feitos momentos com funcionários, com pessoas que estiverem ali, sejam familiares, para poder falar um pouco dessa importância, levar as pessoas a refletirem um pouco sobre esse ciclo que se inicia, que na verdade eu acho que é um ciclo contínuo, não é só o ano, é dia após dia, é um ciclo. No mural, uma surpresa. A Antônia gostou da mensagem escolhida. Nossa, veio para mim mesmo. Eu estava precisando. Hoje o dia em Uberlândia amanheceu com um aumento da umidade, mas o calor continua. A quinta-feira vai ser com o céu parcialmente nublado e pode chover ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 23 graus. Veja no mapa como fica o clima em outras cidades da região. Em Prata, a previsão é de muito sol e calor intenso na quinta-feira. A mínima é de 24 graus e a máxima chega a 36 graus na cidade. Em Delta, tem sol entre nuvens e pode chover no fim do dia. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Tempo quente também em Indianópolis. A mínima prevista é de 12 e a máxima para esta quinta-feira é de 31 graus. Mínima de 21 e máxima de 33 graus em Coromandel. A previsão é de muito sol e altas temperaturas.
Uma viatura de resgate foi concedida pelo Ministério Público do Trabalho ao Corpo de Bombeiros de Uberlândia. O Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONSEP, intermediou a compra, um investimento total de R$ 172 mil. Esta é a 6ª viatura da frota e há a previsão da chegada de outros 5 veículos até fevereiro, provenientes de emendas parlamentares de deputados da cidade. A PM de Minas Gerais prorrogou para o dia 21 o prazo de inscrição do concurso público para a formação de soldados. Ao todo, são 1.350 vagas. As provas serão realizadas no dia 19 de fevereiro. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/CRS. Uma lei sancionada em 2016 garante o direito da pessoa com deficiência de trabalhar como vendedor ambulante em Belo Horizonte. Exemplo que até poderia ser copiado aqui em Uberlândia e nas cidades do interior. Mas o problema é que nem a prefeitura da capital tem conseguido cumprir a lei. Ela ainda não fez o licenciamento dessas pessoas e isso tem provocado muitos problemas com a fiscalização. Já são 18 anos vendendo produtos nas ruas de Belo Horizonte. Nos últimos tempos, Lindolfo tem recebido a ajuda da esposa Fabiana. Para ter tranquilidade na hora de garantir o sustento da família, ele espera que a prefeitura estabeleça regras claras para essa atividade. O fiscal só fala, ou é no colo, então vai tomar a mercadoria sua, vai levar, não está nem aí. Então a dificuldade maior é essa, então a gente quer que defina a lei logo o que pode e o que não pode. A lei não fala se é no colo, só fala assim do tamanho da banca. Aí fala. Agora, o local e banca no colo, isso não fala. Carlos vive a mesma situação. Já está há 16 anos enfrentando os desafios de trabalhar nas ruas. Eu falo que é sofrido mesmo. O trabalho do cadeirante dia a dia é um pouco bem pesado do que o normal, do que o cidadão normal que anda, faz, que a gente faz o dobro. Uma lei já permitia que pessoas com deficiência visual trabalhassem como ambulantes. E em julho de 2016, esse direito foi estendido a pessoas com outros tipos de deficiência. O problema é que de lá para cá não foi feito o licenciamento, o que só gera insegurança para quem precisa trabalhar. Trabalhando dessa forma, de certa maneira, ela estaria à margem da lei. E isso faz com que tenha temor, medo, risco, por exemplo, de perder a sua mercadoria, que na maioria das vezes é a única forma de ganhar pão. Na construção civil, José Carlos foi pedreiro, mestre de obras e empreiteiro. Depois de um acidente, foi para a cadeira de rodas e começou a trabalhar como ambulante. Deixa sempre por perto uma cópia da lei municipal que garante esse direito. Mas nem sempre dá para evitar os problemas com a fiscalização. Muitos camelôs aí ficam vendendo, né? Vendem e quando o fiscal vem, sai correndo. Como o cadeirante não tem como correr, aí eles vão prender a mercadoria do cadeirante. A prefeitura ainda não definiu quais regras devem ser seguidas pelos trabalhadores. Também não há data para a regulamentação, que precisa levar em conta o direito à cidadania. A pessoa com deficiência, ela não está pedindo nenhum favor. Ela quer simplesmente utilizar a sua cidadania. São pessoas que trabalham, que têm interesse em conduzir a sua vida para o bem de toda uma sociedade. Tem muita mulher evitando a gravidez em função da Zika. Vamos saber o que dizem os médicos em relação a isso no próximo bloco. E tem também os cuidados com a alimentação das grávidas. O TV Notícias volta em instantes. Quase a metade das mulheres da região sudeste, ouvidas em uma pesquisa feita por um jornal britânico, disse que decidiu não engravidar ao longo de 2016 em função da Zika. Só que para os especialistas, não é necessário adiar o sonho de ser mãe por medo da doença. O sapatinho, o babador, já deu para perceber o sonho da Ana Luísa. Estava tudo planejado para a gravidez, mas ela decidiu adiar o desejo por causa de um mosquitinho. Eu decidi adiar por causa desse surto, que a gente teve da Zika. E eu acho que quando a gente sonha em ser mãe, tudo que a gente quer é que o nosso filho, o nosso bebê, nasça com muita saúde.
Uma pesquisa internacional mostra que, junto com a Ana Luísa, 56% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva estão adiando a gravidez por causa da epidemia de Zika vírus. Mas será que este medo tem razão de ser? Na verdade, não tem tanta razão de ser assim, não. O que mais nos preocupa são as mulheres que adiam mais os planos de gravidez e depois vão ter dificuldades para engravidar. Não está definitivamente comprovado de que o Zika vírus é causa de microcefalia na gravidez. Agora, os cuidados contra a contaminação pelo Zika vírus devem ser mantidos, como as mulheres e os homens mantêm, contra dengue, contra pernilongo, contra chikungunya, ou seja, evitar água parada, pode usar um repelente, pode usar um ventilador para afastar a aproximação do mosquito, usar ar-condicionado que deixa ele num ambiente ruim para sobrevoar. E isso é importante independente de Zika vírus. O Brasil, país mais afetado pelo Zika, contabiliza 2.000 casos de microcefalia potencialmente ligados ao vírus, ou seja, ainda são hipóteses. Caso o bebê seja contaminado, o que se pesquisa é se ele pode realmente provocar alguma inflamação no tecido cerebral que não permita que esse cérebro se desenvolva adequadamente. É o que se imagina, mas ainda não é comprovado. Ainda assim, se o receio da mulher prevalecer, uma opção é o congelamento de óvulos. Um casal que esteja com uma preocupação muito grande, poderia ser feito esse congelamento no sentido de ver como as coisas vão caminhar, né? Mas a orientação mais comum realmente é de tomar os cuidados, né? E não simplesmente postergar uma gestação. Então, se você imaginar a dengue da forma como ela está há mais de 20 anos com a gente, né? Então, esse é um questionamento que é feito, né? Vamos aguardar o quê? A gente ainda não sabe muito bem como as coisas vão caminhar, como esse vírus vai se comportar, né? Se ele vai sofrer essas variações que aconteceram com a dengue, né? Essa persistência que a dengue está se mantendo, né? A gente não tem essa ideia ainda. E a Ana Luísa agora já se decidiu. Não vou adiar mais, eu vou tomar todas as providências, né? Eu vou me proteger com repelente, eu vou colocar tela no meu apartamento. O que eu puder fazer para proteger o meu filho, eu vou fazer. E eu não vou desistir de ser mãe. E a gente continua falando de gravidez e principalmente da mamãe gestante. Quando a mulher está grávida, é natural cuidar bem da saúde, até porque isso é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê. Nessa época de calor intenso, a atenção deve ser ainda maior com a alimentação. E eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Andressa Mendes, que vai falar com a gente sobre o assunto e com certeza dar muitas dicas para a mamãe e para toda a família. Andressa, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente fala de alimentação saudável, claro que isso é ideal para qualquer pessoa, independente da condição, do sexo ou da própria idade. Mas quando a mulher está grávida, quais são os principais cuidados em relação à alimentação do dia a dia? Então, a mulher tem que entender que nessa fase ela não vai fazer dieta, ela vai comer bem. Então ela tem que comer de 3 em 3 horas, porque a gente libera corpos cetônicos já quando a gente fica muito tempo sem comer. E a gestante começa a liberar a partir de 3 horas. Então ela tem que comer de 3 em 3 horas, porque esses corpos cetônicos podem afetar o sistema nervoso central da criança. Então comer de 3 em 3 horas, né? Se hidratar muito bem, principalmente nesse calor. Evitar alimentos crus fora de casa, sempre comer esses alimentos dentro de casa mesmo. É isso que ela tem que fazer, tomar esse cuidado na manipulação quando for comer fora, né? Preocupar também com o ganho de peso durante toda a gestação, que é muito importante para não desenvolver diabetes gestacional. Esse trabalho, na verdade, esse cuidado, ele é multidisciplinar, né? Não dá para trabalhar só com uma profissional da área da alimentação, quer dizer, o médico tem que estar junto e todos os outros profissionais que fazem parte. Médico, às vezes o psicólogo também, né? Porque até na questão do leite materno, a mãe, para ter uma boa amamentação, ela tem que estar bem, não só na alimentação, mas o psicológico dela também tem que estar muito bom, então é um trabalho de todos. Como é que fica em relação àquela mulher que já tem algum tipo de intolerância alimentar? Ela tem alguma coisa específica ou não? Na verdade, é seguir a dieta que a gente fala, a dieta do dia a dia, não comer menos, mas seguir o cardápio do dia a dia desde que ela conheça bem o próprio organismo? Exatamente. Então, se ela tem alguma intolerância, alguma coisa que ela não pode comer, continuar dessa forma e sempre procurar as opções mais saudáveis devido não só à gestação, né?
mas ao organismo mesmo, não só a criança, mas para ela. E nesse período de calor, a gente fala muito pra gente que não está em nenhuma situação específica, para criança, para o jovem, para o adulto, a gente sempre fala assim, procure alimentos com maior quantidade de água, de líquido, talvez as frutas, verduras. Tem uma relação assim também? Exatamente, até porque o corpo pede nessa época alimentos que contêm mais água, até alimentos mais gelados. Então, assim, o ideal é evitar gordura, evitar fritura, evitar alimentos pesados e sempre se manter hidratado com a água de coco, né? Então, a gente tem sempre que hidratar. Preferir as frutas, o suco, ele é bom, mas ele tem um índice glicêmico maior. Então, sempre que possível, a gente optar pelas frutas. Entendi. Em relação ao açúcar, como é que fica? Você falou da questão do aumento de peso considerável que pode acontecer. O médico vai dar um puxão de orelha ali também se algo não estiver legal. Sim. Como é que fica nesse aspecto? A mãe que não abre mão, ela fala assim, então eu vou tomar um cafezinho com adoçante. Adoçante pode interferir em alguma coisa? Ou a mulher é bom evitar? Pode até usar o açúcar, mas em menor quantidade? Isso, ela pode usar o açúcar, mas em menor quantidade e sempre mantendo, a mulher ela pode engordar de 1 a 2 quilos no primeiro trimestre. Então, ela sempre mantendo a dieta organizada, comendo de 3 em 3 horas, então ela pode continuar a vida dela normal, sem restrição nenhuma, mas comendo adequado, nos horários certos, sem problema nenhum. André, só pra gente finalizar, um recado para quem está em casa, principalmente as mamães de primeira viagem, que falam assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Mudo toda a alimentação da minha família? Mudo só a minha alimentação? Ou não mudo, mas eu fico mais atenta a algumas coisas e quantidades? Qual que é o recado que você dá para essa mãe? Então, não precisa mudar a alimentação da casa toda, nem a da mãe, mas procurar alimentos mais saudáveis, beber muita água, se hidratar sempre, né? Evitar alimentos crus, alimentos que contêm creme, maionese, fora de casa. Então é isso. Não precisa fazer dieta, mas sim comer bem. E nem ficar tão assustada assim, não é nada tão complicado. Exatamente. Andressa, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. E no próximo bloco, quais são as reais indicações para o uso do aparelho nos dentes, estética e saúde da boca? Esse é o assunto que nós vamos tratar daqui um pouquinho. Eu volto já. A gente volta com o TVU Notícias com uma reportagem que mostra a preocupação também das empresas privadas com a saúde das mulheres grávidas. O projeto social deu tão certo que teve até a aceitação das funcionárias e hoje atende o propósito de responsabilidade social com apoio e orientação às mulheres que moram próximas à empresa. Para muitas mulheres, a maternidade é algo surpreendente. Para amenizar a ansiedade de muitas mamães e papais também, esta empresa de Uberlândia criou o projeto Semente da Vida e desde 2006 ajuda mulheres como a Kilciane, que é mãe da Júlia, de 1 ano e 3 meses. Me senti muito amparada, muito preparada, na verdade. As palestras me trouxeram muita autoconfiança, então me senti muito preparada para chegar em casa, receber aquela criança sabendo cuidar. Tem aquela questão do medo também que nós temos, assim, a parte mais psicológica, que eu acho também ajuda demais, as palestras ajudaram muito. Um aprendizado que, segundo ela, fica para a vida toda. A gente se sente mais preparada, mais segura e em relação também até à própria família, porque sempre acabando, todas as palestras quando acabava, eu chegava em casa, conversava com meu esposo, falava com a minha família, com os meus pais, então acho que acabou preparando toda a família. O programa Sementes da Vida acontece 2 vezes por ano. Criado com o objetivo de atender as funcionárias do local, que somam 13% do total da empresa, atende também as esposas dos funcionários e as grávidas que moram próximo ao local. Só no ano passado, 70 grávidas foram beneficiadas. O programa Semente da Vida, ele surgiu em 2006 com o objetivo de atingir um público feminino. Desde lá para cá, elas frequentam através de palestras e treinamentos. Nós buscamos especialistas renomados como obstetras, ginecologistas, dermatologistas, todos os especialistas que cuidam da área da saúde e da beleza da mulher grávida. Os resultados são para lá de positivos. É muito bem aceito porque as mulheres, quando elas vão dar à luz, elas ficam muito vulneráveis à insegurança, como é que eu volto para o trabalho, como é que eu vou lidar com esse bebê nos primeiros meses. E nós temos aqui uma coisa muito interessante. Nós temos hoje o SESMIT, que é o setor de segurança do trabalho e também da medicina do trabalho, e então eles vão até a casa dessas
mulheres para dar um apoio, que no caso são orientações sobre como cuidar do bebê. Às vezes o esposo não tem muita prática para mexer com isso, então eles acabam ajudando. Então, quando ela retorna ao trabalho, ela é muito bem recebida e ela volta mais feliz, mais linda, uma pessoa mais bem instruída. Então, a empresa, ela cuida muito do bem-estar das pessoas, principalmente das mulheres. E além das mulheres, o programa também beneficia os homens, ajudando a entenderem um pouco mais sobre o universo da maternidade. Assim, todo mundo compreende a importância de desempenhar o seu papel. Então ajudou muito a gente, foi muito gratificante e o melhor, né? Todos os pais da empresa ficam ansiosos para esperar o programa. Quando que vai ter outro? A esposa engravidou, já quer participar do Semente da Vida, né? Então é um programa que já está aí há muito tempo e veio para ficar. Uma iniciativa bem interessante que deve ser seguido por outros empresários também da cidade e de toda a região, com certeza. E agora nós vamos falar de estética e saúde ao mesmo tempo, sobre a ortodontia, especialidade cada vez mais procurada por brasileiros de todas as idades e que querem, naturalmente, ter o sorriso bonito e a boca saudável. Na reportagem a seguir, você vai ver quais são as indicações para o uso do aparelho nos dentes e também sobre os cuidados que devem ser tomados. Há 2 anos, Rosiane viu no espelho um detalhe que ela precisava mudar. A minha mordida, ela era profunda. Todos os dentes da parte superior cobriam os dentes da parte inferior. E essa parte inferior, ao mesmo tempo que ela ficava escondida, me incomodava muito porque ela era bem apinhada. A nutricionista procurou um especialista e começou a usar aparelho nos dentes. A primeira vez que eu usei o aparelho foi um pouco mais complicada a adaptação, porque era um aparelho que ele tinha várias pontinhas e machucava um pouco a boca. Depois de algum tempo fazendo o tratamento, o primeiro dentista que ela procurou disse que o problema já havia sido resolvido, mas a jovem sentia que ainda havia algo errado. Pelo meu dentista lá de São Paulo, ele havia comentado que esse tratamento já teria acabado. Só que eu sentia que meus dentes não estavam se encaixando de uma maneira correta. Então eu sentia que a mordida não juntava a mordida da parte superior e inferior. Problemas de alinhamento dos dentes, como o dela, são resolvidos através da ortodontia. O tratamento é indicado para pessoas de qualquer idade. Nós temos pacientes desde os 4 anos de idade até os 70 anos. Então nós não temos restrições. A restrição que nós temos é com relação à falta de saúde bucal, né? Então um paciente com processo inflamatório, né, na boca, com gengivas inflamadas, ou uma perda óssea acentuada, ou um osso também em condições desfavoráveis, né, pode ser que é contraindicado efetuar-se um tratamento ortodôntico. Fazer este tipo de tratamento é um cuidado que vai muito além dos dentes. A principal função, né, da especialidade seria tratar a função mastigatória, né? Eu sempre digo para os pacientes que ele vai ter o alinhamento, a parte estética, como consequência do tratamento funcional, né? Então, uma vez que os dentes estão bem posicionados, né, eles, consequentemente, eles vão estar esteticamente melhores, né? Então, um sorriso mais adequado. Quem não faz pode ter problemas e até perder os dentes. Uma dificuldade no processo de higienização, né, da pessoa e como consequência disso, um processo inflamatório, né? Quanto mais os dentes apinhados, mais dificuldade para higienizar e mais acúmulo de alimento e, como consequência, também o processo inflamatório. Com o tempo, né, pode perdendo suporte dos dentes, né, que seria a gengiva e osso alveolar, e aí, como consequência, a perda do dente. Atualmente, existem diversos tratamentos no mercado. E por estética ou pela saúde da boca, com certeza o primeiro passo é procurar um especialista. Por aqui a gente encerra o TVU Notícias desta quarta-feira. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá.